Olá, eu trago aqui um padrão de resposta da atividade substitutiva da disciplina de psicologia. Então vamos lá na primeira questão. Eu trago um texto introdutório falando sobre o que é subjetividade e pergunto qual é a importância da valorização dos aspectos subjetivos do paciente pelo profissional. Então, primeiro, para responder a questão, você precisa atentar ao conceito de subjetividade. Então, considerando que subjetividade é a síntese singular de cada sujeito, então a importância está justamente nisso, na valorização das particularidades de cada paciente, na valorização da individualidade de cada paciente. Se eu considero, a importância quando eu valorizo as particularidades, a individualidade, você não vai tratar todos os pacientes da mesma forma, embora eles possam apresentar o mesmo diagnóstico e as mesmas queixas. E nessa valorização da subjetividade, outra importância é porque você consegue olhar para o sujeito na sua totalidade, valorizando os aspectos sociais, sua história de vida, aspectos culturais. A letra B eu pergunto quais as implicações da não valorização na relação de cuidado, da não valorização dos aspectos subjetivos. Se não existe essa valorização, essa atenção para os aspectos subjetivos, o que vai acontecer com essa relação de cuidado? Aí a resposta ela precisa contemplar que vai ser uma relação de cuidado mecanicista, muito mecânica, onde você vai tratando, reproduzindo o cuidado da mesma forma, uma relação tecnicista, onde você se atém somente à técnica e não o olhar e o cuidado para a subjetividade desse paciente. Uma outra implicação seria na fragmentação desse sujeito, um olhar fragmentado, a não valorização que seria da totalidade, uma visão reducionista do paciente. A outra questão eu pergunto qual o estágio da doença. Então a resposta correta é o ganho secundário. Por que o ganho secundário? A gente percebe no caso que tem um paciente que ele mantém ali no lugar de doente e mesmo que os profissionais tem a partir da avaliação que ele não apresenta mais nenhum comprometimento que justifica o paciente não apresentar alguns movimentos. Então, a gente entende que é ganho secundário, por quê? Porque na conversa com a psicóloga, ele fala que antes do adoecimento, ele estava numa crise conjugal, já à beira de uma separação, mas com o adoecimento, a esposa permanece ao lado, ofertando os cuidados necessários. Então, o que a gente fica aí subentendido na questão é que esse paciente está mantendo ali no lugar do doente, para conseguir manter essa esposa por perto. Por isso, a resposta correta seria ganho secundário. E depois eu tenho uma outra questão, que eu coloco um caso clínico e pergunto em quais dos modelos o profissional fundamenta a sua prática. Se seria nos princípios da ciência tradicional ou nos princípios da ciência novo-paradigmática. A resposta correta seria nos princípios da ciência novo-paradigmática. Por quê? Porque a gente observa, no caso, a profissional que ela atua a partir do princípio da complexidade, onde ela tem um olhar amplo para o caso, ela não fica restrita ali aos aspectos da queixa da paciente. A gente percebe também o princípio da intersubjetividade, onde a paciente, tem uma parte no caso que a médica falava que ela percebia esse encontro entre duas mulheres. Então existe um momento no caso que a médica acolhe a paciente, consegue ser empática com essa paciente, então a gente percebe aí a subjetividade e também a instabilidade quando a médica foge dos seus padrões tradicionais na forma de atender e indo primeiro para o acolhimento daquela paciente. Então, a resposta correta seria os princípios da ciência novo-paradigmática. Ok? Então, essa aí é uma discussão da nossa avaliação para que você possa ter uma compreensão mais clara
onde foi aí que você saiu bem, onde que você não conseguiu contemplar a questão. E já se preparando aí para a prova final.